por esse momento tão especial, meu Senhor, de estarmos reunidos com nossos irmãos. Tempo precioso. Obrigado, meu Deus, porque você nos deu essa oportunidade. E nós somos gratos ao Senhor por isso, pelo bem que tem sido em nós, pela diferença que tem sido a ação do Espírito Santo em nossas vidas, o discernimento que nos dá. Agora nós queremos orar pelo teu filho, pelo teu servo Américo, que vai trazer a palavra. Unja os lábios do teu filho, toma a mente dele cativa ao teu trono de graça, para que ele traga para a tua eternidade a palavra viva e eficaz para os nossos corações. Nós oramos para que o Senhor dê graça ao teu filho. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias, né, teve aqui em São Mateus ontem, né, Jeremias, e pediu para me compartilhar uma palavra, né, e não é bem assim uma ministração, né, vou falar um pouco aqui daquilo que Deus tem falado, né, no meu coração, né, e ele tem falado a respeito de uma palavra que é vigiar, né, vigiar. Eu creio que até por esse momento que a gente tem passado, né, no mundo, né, essa questão de pandemia, de guerra, essa guerra aí com a Rússia e com a Ucrânia, né, isso aí nos leva a pensar na volta de Cristo, né. Sabemos também que não sabemos a hora, né, só Deus sabe que hora pode ser amanhã, pode demorar 10 anos, 20, não sabemos. Mas o que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, é essa palavra vigiar, né. E esse vigiar que Deus colocou no meu coração não foi um vigiar estático, é um vigiar dinâmico. O que eu quero dizer com isso, né? Esse vigiar estático é vigiar para não fazer o errado, né? É você ter cuidado de não fazer o errado. Não fazer nada, mas ficar vigiando para não fazer. Isso é errado? Não, né? Porque nós estamos tendo cuidado de não pecar e não fazer aquilo que é errado. Mas esse vigiar que Deus tem colocado no meu coração é um vigiar dinâmico, né? Um vigiar para fazer o certo. Vigiar para fazer o certo. Não ter medo de fazer o certo, né? Porque muitas vezes essa palavra vigiar aparenta assim que é você ficar parado e ficar vigiando estático, né? E eu creio que esse vigiar nosso é um vigiar para fazer o certo, para nos movimentar, né? E isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Aí em Marcos 13, 32 a 37, eu vou ler aqui. Aí diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas os anjos que estão no céu, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Interessante que ele falou aqui que ele saiu, né, e deixou o porteiro tomando conta, mas os seus servos, ele deu obras para eles fazerem, né? Então, ele não saiu e deixou que eles ficassem parados, eles tinham obras para fazer, né? E isso que é o que eu falei, né? É a questão do vigiar dinâmico, né? O vigiar, você está atento em ser realmente um discípulo de Cristo, está fazendo as coisas que realmente você tem que fazer, né? Ser assim, como que eu posso dizer? Ser um exemplo mesmo, né? Ter a intimidade com Cristo, fazer aquilo que se Cristo estivesse aqui nesse momento, que ele está através do Espírito Santo, né? Você ser uma cópia de Cristo, na verdade, né? Esse que é o vigiar. Aí em Mateus 25, 1 a 13,
né? Eu vou ler aqui essa passagem que é das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens, e vou fazer um paralelo com os Salmos 119 e 105, que eu achei assim interessante, que tem muito a ver uma passagem com a outra, né? Mateus 25, de 1 a 13. Não, Mateus 25, de 1 a 13. Aí diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora eu vou ler Salmo 119, 105. E diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E aí interessante, né, que as virgens, elas tinham suas lâmpadas com azeite para que a luz ficasse acesa. E é interessante que, pelo menos na minha interpretação, esse azeite é o Espírito Santo, né? O azeite é o Espírito Santo. E a luz é Cristo, a palavra, né? Então, elas tinham o azeite, as prudentes, e a palavra. E em Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí é interessante, meu pés, olha só o que diz em Salmos, né? Ele fala em meus pés e fala em caminho. O que nós fazemos com os pés? E o que é o caminho para nós? Não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, né? Então, se a palavra é luz para os meus pés, eu tenho que caminhar, eu tenho que servir a Cristo, eu tenho que buscar entendimento, né, para servir ao Senhor. Luz para os meus pés e lâmpadas para o meu caminho. Eu vou caminhar, nós estamos na caminhada, né? E nós temos que ter essa luz para o nosso caminho. E essa noiva, o interessante é que você vê que ela sai ao encontro do noivo. Ela não está estática, ela sai. Então, não se sabe, era meia-noite, que horas era essa, né? E ela tinha esse azeite, que é o Espírito Santo, e tinha a luz, que é a palavra, né? E ela saiu ao encontro do noivo. Por isso que eu falo que esse vigiar, que o Senhor colocou no meu coração, ele não é uma coisa estática, ele é dinâmico. Nós temos que servir, nós estamos aqui para servir, né? Então, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. E aí eu me fiz até uma pergunta, né? Nessa questão toda, né? O mundo, para mim, está sendo um lugar de descanso? Eu me fiz essa pergunta. O mundo, para mim, está sendo um lugar de descanso? Né? Porque se está sendo um lugar de descanso, eu não estou sendo um discípulo de Cristo, né?
porque nós estamos aqui para trabalhar, né, para o Senhor, para proclamar, né, igual eu já falei com Jeremias nessa live aqui, como que ela tem, assim, me abençoado, né, eu louvo ao Senhor, né, pelos líderes, né, aqueles que estão à frente, né, como que, assim, mais intimamente eu tenho conhecido Jeremias, né, agora, né, eu já tinha visto ele, mas mais intimamente agora, né, e como eu vejo, assim, que ele tem abençoado minha vida, né, como que ele tem, assim, trabalhado, né, para essa proclamação do evangelho, que eu sei que não é fácil, né, ele que está à frente, assim, está buscando pessoas para estar ministrando a palavra, né, igual hoje mesmo, né, não seria eu que ia ministrar, né, mas aconteceu algo que, em cima da hora, né, ele me perguntou se eu poderia trazer a palavra, né, e aí que entra essa questão do vigiar também, porque como vocês estão vendo, eu não sou uma pessoa que transmite bem a palavra, né? Eu tenho dificuldade nessa questão de falar em público e tudo isso. Mas até por essa palavra que o Senhor está me falando, e tem colocado no meu coração, vigiai, o que é isso? É você estar se colocando na brecha, né? Na brecha do muro ali. Eu tenho dificuldade? Tenho. Mas se me foi posto por exemplo, você vai fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer, mas eu vou fazer, porque eu estou na brecha. Eu quero ali estar na brecha, entendeu? Então, não é porque eu tenho dificuldade que eu não vou fazer. É fazendo que eu vou conseguir melhorar naquilo que eu não estou conseguindo fazer, né? Então, é nesse sentido que eu vejo esse vigiar. Então, eu glorifico mesmo o nome do Senhor pela vida do Jeremias, pela vida do Emerson aqui de São Mateus, que é um homem precioso, que, assim, eu honro mesmo a vida dele, porque se não fosse ele, assim, primeiro, claro, né, Deus, mas se não fosse ele, pela sabedoria que o Senhor tem dado a ele, até o meu casamento, talvez eu não estaria junto com a minha família, né? É questão de conselho, tudo, é em tudo. Então, eu honro esses homens mesmo, entendeu? O Vince, né, eu honro a vida dele, porque foi através dele que lá em Vitória eu conheci os irmãos, entendeu? O Gobi, eu estou falando esses que eu tenho mais contato, entendeu? Porque Gobi também, sempre é uma bênção nas nossas vidas, né? Então, esses homens também, eu tenho certeza que estão na brecha, né? E essa questão do vigiar. É nesse sentido que eu estou falando, que Deus tem colocado no meu coração essa palavra, vigiar, né? A coisa dinâmica é uma coisa que você tem que estar no caminho, não ficar parado, né? Aí, nessa questão dessa pergunta que eu fiz, né, se o mundo é um lugar de descanso para mim, eu fui lá em Filipenses 2, 5 a 7. Lê alguém para mim, lê, Jeremias. Filipenses 2, 5 a 7. Filipenses 2, 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Tremendo esse texto, tá? Quer dizer, ele como Deus se tornou servo, né? É aí que eu falo, né? Essa questão do vigiar. Nós temos que ser o quê? Servos. E aí eu pergunto, o mundo é um lugar de descanso para mim? Não pode. Porque Jesus Cristo, ele veio como servo, né? Deus, ele veio como servo. Como que eu não vou ser um servo? Se o mundo é um lugar de descanso para mim, eu não vou servir a ninguém, né? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, essa pergunta, é um lugar de descanso? Sinceramente, irmãos, tem vezes que está sendo um lugar de descanso, né? Está sendo um lugar de descanso. Então, nós temos que vigiar, porque isso não pode acontecer. Isso não pode. Esse mundo aqui não pode ser um lugar de descanso para nós, né? Aí, nessa questão aí, eu lembrei dos 300 de Gideão, né? Lá em Juízes que fala, né, que Deus mandou aquele povo lá para beber água, né,
para ver quem que iria com Gideão, porque Deus não queria que a glória ficasse com os homens, mas que a vitória sobre os midianitas, as pessoas vissem que foi através do poder de Deus. E o que Deus fez? Leva o povo para beber água. E aqueles que se ajoelharam para beber água, uns se ajoelharam para beber água, né? A maioria dos homens. E 300 deles se abaixou e com a mão pegou a água e lambeu a água como cão, né? O que eu penso com essa passagem? Por que eles abaixaram e pegaram com a mão e lamberam? Eles estavam em guerra com os midianitas. Eles estavam vigilantes. Por quê? Com a mão, com certeza, eles estavam com lança, com espada, com a arma que eles estavam, né? E com a outra, eles pegaram a água e lamberam. Mesmo ali bebendo água, eles estavam vigilantes para ver o inimigo. E o que o Senhor fez? O Gideão foi contra os midianitas com esses 300 homens. E os outros, ele mandou para casa, né? É nesse sentido que eu vejo essa questão do vigiar, né? Nem a questão, assim, é claro que nós temos que vigiar devido à volta de Cristo, estarmos preparados. Mas esse vigiar que eu estou falando é o vigiar da nossa caminhada, do dia a dia, de estarmos atentos mesmo, né? Um exemplo, né, que eu vou dar, né, uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui no supermercado e muitas vezes você vai no supermercado, tem aquelas pessoas, né, pessoas de rua ali, né, mendigos, pessoas carentes ali pedindo alguma coisa. E o que eu faço? Quando eu vou no supermercado e tem essas pessoas, eu não dou dinheiro, eu vou e compro um mantimento e dou a essas pessoas. E um certo dia eu já tinha saído do supermercado e já estava na rua de casa, né? Eu moro perto do supermercado. E aí veio um morador de rua, né? E ele me pediu, né, um mantimento, alguma coisa. Eu falei, poxa, se você tivesse pedido antes, eu já saí do supermercado, estou indo para casa, né? Aí, nesse mesmo instante, veio uma pessoa. Eu não sei se essa pessoa é cristã, o que ela é. Eu não sei qual é a crença dela, mas ela só viu a pessoa e viu que ela era uma moradora de rua. Ela chegou para a pessoa, eu estava indo para minha casa e ela estava vindo no sentido contrário, essa pessoa. Ela chegou para essa pessoa, para o morador de rua e disse, você está com fome? Aí o cara falou, eu estou com fome. Aí falou, por favor, me acompanhe. E o cara acompanhou ele. E eu não sei se ele foi no supermercado, se ele levou essa pessoa para a casa dele e deu um alimento. Eu só sei que a atitude dele com aquela pessoa foi melhor que a minha. Entendeu? E isso aí, eu fiquei pensando nessa situação depois que eu vi aquela cena. Que muitas vezes nós falamos que somos servos, mas muitas vezes somos servos de nós mesmos. Entendeu? Porque eu estava indo para casa, eu não poderia voltar para comprar um alimento para ele. Eu não sei o que ele vai, muitas vezes ele pede um dinheiro, alguma coisa, para fazer coisa errada, mas o mantimento, com certeza, ele vai usar ele para se alimentar, né? Eu poderia ter feito isso. Então, isso é só um exemplo, né, daquilo que é a questão do vigiar, né? Porque isso, nós como cristãos, nós temos que estar atentos a essas coisas. Isso tem que tocar no nosso coração, né? Uma pessoa, aí a palavra diz, né, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ultimamente, eu nem sei se é por isso também essa questão dessa palavra vigiar. O que eu tenho visto, né? Por exemplo, você chega, a pessoa pergunta a você assim, qual é a sua crença? O que você é? Aí muitas vezes você fala assim, eu sou evangélico, né? Eu sou cristão. E ultimamente você falar que é evangélico está complicado, né? Assim, porque quando você fala que é evangélico, as pessoas já te olham meio atravessado, porque de tanta coisa errada que tem acontecido no meio evangélico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque, como a palavra diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu estou dizendo isso, nem é uma questão de julgar essas pessoas, né? É uma questão de a gente estar na brecha e estar orando até por essas pessoas, para que elas reconheçam e sejam iluminadas. Porque um dia também, nós também pecamos, mas é diferente a questão de você pecar e ser um iníquo, você ter uma iniquidade na sua vida.
E eu falo aos irmãos que eu não assim condeno e nem julgo essas pessoas, porque em uma época eu também já fui um iníquo, né? Até depois de me converter. E o que é ser iníquo, né? É você, como Paulo, você ter um espinho na carne, você ter uma dificuldade com alguma coisa, né? E eu já tive dificuldade com o pecado, né? Depois da minha conversão. E nós, como estamos como irmãos, eu vou abrir mesmo meu coração, né? Com os irmãos, porque isso edifica. Eu tive dificuldade com pornografia. E isso quase destruiu o meu casamento. E depois de convertido, e isso eu tive muita dificuldade para me livrar dessas coisas. Então, por isso, hoje, eu não julgo essas pessoas. A gente tem que olhar como Paulo, olhar com olhar de misericórdia. Mas elas têm que mudar. Como um dia eu mudei, pela glória de Deus e pela misericórdia de Deus. Porque não foi pela minha força, né? Foi pela misericórdia de Deus, né? E eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo, mas creio que seja alguma coisa assim nesse sentido de pecado, alguma coisa também. E isso, para mim, era um espinho na carne, porque era uma coisa que me dominava. E é aquela questão, você faz, você termina de fazer, o espírito te cobra e você se sente a pior das pessoas, né? E isso vira um ciclo, até o momento que aquilo não te incomoda mais, né? Mas pela glória do Senhor, Ele tem nos curado, Ele tem nos sarado, né? E por isso nós temos que estar na brecha. Nós temos que estar na brecha, nós temos que vigiar, porque nós estamos aqui para isso, para ser servos, né? Para ser servos como Cristo foi. E essa questão, né, quando as pessoas me perguntam o que você é, eu costumo dizer que eu sou discípulo de Cristo, e que é a verdade. Eu sou discípulo de Cristo, né? E isso que é o mais importante, porque o discípulo é aquele que busca fazer aquilo que o mestre faz, né? E isso é que nós temos que ser, discípulos de Cristo. Amém? Aí em Romanos 12, 2 fala, né, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, né? E aí é interessante, né, que nessa passagem eu entendi errado, né, porque ela fala assim, não conformeis, eu entendi que era para mim não me conformar com o mundo, né, para tentar transformar o mundo, mas na verdade não. É muito claro que diz aqui, não vos transformeis, é para mim transformar, entendeu? Eu tenho que ter a forma de Cristo, eu tenho que me transformar, né? E não vos conformeis, na verdade, eu tenho que ter a forma, me conformar com Cristo, né? Eu tenho que ter, não a forma do mundo, eu tenho que ter a forma de Cristo. Eu tenho que manifestar Cristo em minha vida, né? Mas transformai-vos, né? Esse transformai-vos não é transformar o mundo, é me transformar. Que através de mim, se eu tenho a forma de Cristo, e se eu me transformar, né? Pela renovação da minha mente, pelo entendimento da palavra, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão ser transformadas também, né? E eu entendia totalmente errado essa palavra. Hebreus 11, 32 a 40. Aí eu até coloquei aqui, fé que nos movimenta. Eu vou ler aqui, Hebreus 11, 32 a 40. Diz assim, e que mais direi? Falta-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados,
não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, porque esses homens estavam parados, eles estavam vigiando parados. Por esse relato, eles estavam servindo, né? Eles estavam fazendo a vontade do Senhor, né? Então, por isso que essa palavra, né, é vigiar, mas não ser estático, ser dinâmico. Homens que o mundo não eram dignos deles, né? Por quê? Porque eles viveram como servos. Eles não se importaram com a própria vida para servir ao Senhor, né? E agora eu quero falar a respeito de Paulo, né? Paulo, o apóstolo, né? Ele, em Romanos 8:18, ele diz assim: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar, né? As aflições desse tempo presente, nós sabemos que Paulo viveu num tempo de muita perseguição e muita aflição. E hoje nós vamos falar as aflições deste tempo presente. Se a gente olhar, quase não temos aflição, né? Mas se nós somos servos, nós vamos ver a aflição na vida dos outros, né? Então, as aflições desse tempo presente, muitas vezes, não é a aflição que eu estou passando, mas é a aflição do meu irmão, né? Então, mas aqui é interessante, né, como que ele fala isso aqui, e em Filipenses 1:21 também, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Aqui está claramente que Paulo tinha a convicção de que ele não era daqui, né? Ele estava aqui de passagem, ele era um peregrino. Então, morrer para ele é lucro, porque ele sabia que ele iria para Cristo. Mas em um certo momento lá, numa passagem, ele diz que ele estava em aperto, não sabia se era melhor ficar aqui ou ir para Cristo, porque estando aqui, ele ia ajudar outras pessoas a alcançarem a Cristo, né? Mas ele sabia, né, que o melhor é estar com Cristo. Esse homem não estava satisfeito com a vida aqui, como aquela pergunta que eu fiz, né? Porque ele não estava estático, de forma alguma. Eu não sei se os irmãos assistiram aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Então, é interessante, né, que o ator que representa Paulo, num certo momento do filme, ele dizia assim, eu ia para a direita, Cristo me mandava para a esquerda. Eu ia para a esquerda, Cristo me mandava para a direita. É isso, você está atento ao Espírito Santo, sabendo aquilo que Cristo quer que você faça, né? Porque tem muitas demandas, igual o meu caminho para casa na vida do supermercado. Como essa, tem piores, há muitas demandas, né? E nós temos que estar atentos, vigilantes, não só pela volta de Cristo, mas vigilantes para que essas oportunidades de servir a Cristo, elas não passem despercebidas em nossas vidas, né? Uma outra passagem do filme, eu achei muito interessante, gostei muito desse filme, né? E que Paulo perguntava, né, ao comandante lá, o que tomava conta da prisão onde ele estava, né? Ele perguntou a esse comandante se ele já velejou, né? Aí o comandante disse que já velejou. E aí ele falou o seguinte, que o homem, ele tenta se apegar à vida dele, de tal forma, e ele deu um exemplo, o que é esse apegar, né, na vida do homem? Ele falou assim, que o homem ele põe a mão na água e tenta trazer essa água e fechar a mão e segurar essa água. E essa água, ela sai entre os dedos, você não consegue segurar. Então, essa água é a vida do homem, ela se esvai. Você tenta segurar a sua vida, mas você não consegue, que ela se esvai. Parece que ontem eu tinha 18 anos, já estou com 53, né? E não só por isso, ela se esvai porque você não é um servo. O que você fez na sua vida, né? Ela tem que ter um sentido para Cristo,
né? E não é tarde para isso. Então, a vida do homem, ela se esvai. E aí ele falou, o reino a quem eu sirvo é como essa imensidão de água do mar. Para você ver a diferença. A vida do homem, que você tenta se manter, é como a água que você tenta segurar na mão, aquele punhado de água. E o reino que ele serve, que é o reino de Cristo, é o resto da imensidão da água. Olha só a diferença. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse punhado de água por essa imensidão? Não possível. Se nós realmente entendemos a palavra, se nós estamos sendo edificados pela palavra e ela está sendo luz para nossas vidas, nós temos que entender isso, né? Que o nosso futuro é essa imensidão de mar. Esse é o nosso futuro. E pode ser o futuro de muitas outras pessoas a quem você pode, que Cristo, através da tua vida, pode alcançar essas pessoas, para que elas não fiquem presas a esse punhado de água, mas que sim a imensidão, né? Que é a vida eterna que está com Cristo, né? Então, isso é a palavra, né, que eu tinha para compartilhar. E é interessante, né, que em Jeremias 17, 5-8, né, fala que maldito o homem que confia no homem, né? Era uma outra palavra que eu entendi errado. Eu entendia que era confiar no outro homem, mas você pode colocar dessa forma: maldito sou eu se eu confiar em mim mesmo. Porque é a confiança em mim mesmo que me atrapalha. Por que eu digo isso? Interessante, né? Alguém já ouviu falar de tamargueira? Tamargueira? Alguém já ouviu falar? Como que é o nome, Américo? Tamargueira. Da Margueira? Isso. Não, nem sei Não? o que é isso. Então vamos ler Jeremias 17, 5-8. Você lê para mim, Jeremias? Já que é Jeremias... Jeremias 17, 5 Presta a 8. atenção que vai aparecer a palavra aí, hein? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não será... Jeremias. Esse arbusto solitário, na minha versão, diz tamargueira. É essa tamargueira aí, tá? Ah, sim. Então, vou ler como tamargueira. Uhum. Será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará num lugar seco no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém. E árvore plantada junto aos ribeiros, todo mundo já ouviu, né? Pois é. Aí, interessante que essa passagem eu me atentei a tamargueira, por quê? Porque na minha versão, eu comecei a ler essa Bíblia agora há pouco tempo, e ela diz tamargueira, e antes dizia como diz na versão de Jeremias. E eu falei, tamargueira, e eu busquei na internet o que era uma tamargueira, entendeu? E aí tem aqui uma definição do que é, entendeu? Aí eu vou ler para vocês, ó. Tamargueira. Apesar de todas as condições climáticas desfavoráveis, a tamargueira sobrevive mesmo com as mais altas e baixas temperaturas, coisa que qualquer outra árvore simplesmente não aguentaria. A maior qualidade da tamargueira é também sua desvantagem. Por sua força e por conseguir sobreviver nos mais difíceis ambientes, sem depender de ninguém, que ela é considerada um arbusto solitário. Essa é a diferença da tamargueira e da árvore plantada junto aos ribeiros. Porque a tamargueira, ela depende de si mesmo, como Paulo, antes da conversão. Ele se atinha à própria força dele, como ele dizia, né?
Depois, tudo que ele tinha de conhecimento, ele considerou como lixo para ter o conhecimento de Cristo, né? Então, ele era como uma tamargueira. E hoje, depois da conversão, o que ele se tornou? Uma árvore plantada junto aos ribeiros. Porque essa árvore plantada junto aos ribeiros, a raiz dela, ela vai de encontro à água. E ela não teme, porque ela sabe que o ribeiro está ali para auxiliá-la. Então, ela depende do ribeiro. Nós dependemos do Senhor. E nós não devemos ser independentes como uma tamargueira, mas sim, porque ela tem várias vantagens aqui. Porque ela consegue sobreviver sozinha. Mas isso se torna uma desvantagem. E nós temos que ser arbustos plantados junto ao ribeiro, porque nós buscamos a nossa força no ribeiro. E nós não nos preocupamos, porque o ribeiro está ali, é ele que dá a sua força para nós, entendeu? Então, achei interessante essa colocação aqui, né? Era isso, Jeremias, que eu tinha para compartilhar. É uma pouca coisa, como sempre, né? Quando eu vou compartilhar, é bem rápido. Mas é isso que Deus tinha que estar colocando no meu coração, né? E eu expus aí para os irmãos. Amém? Glória a Deus, pouca coisa, mas um conteúdo tremendo, né? Igual você falou aqui, essa passagem aí, né? Por isso que é bom a gente estar junto, né? Refletir, porque sempre vem uma coisa nova. A palavra é viva, né? Ela sempre vai acrescentando algo a mais, né? Essa questão que você colocou, a gente sobrevive, né? Sozinho. A gente consegue sobreviver, mas sobrevive mal, né? E ali a árvore plantada junto ao ribeiro, ela descansa no ribeiro, né? Então nós podemos descansar no Senhor, nós podemos depender do Senhor e podemos nos alimentar dele. Mas se nós formos egoístas, né, se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos viver só. E isso vai doer. Isso vai ter horas que isso vai nos machucar. O Senhor tem misericórdia de nós. Outra coisa tremenda, mas você falou aí, né? Quero só que me chamou muita atenção também, lá em Hebreus, né? No 39, 11, 39, fala primeiro ali das pessoas, né? De vários homens de Deus lá. E no 39 fala o seguinte: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente quer que as coisas se concretizem. E o Américo falou outra coisa interessante também aí, que nós não somos aqui, né, de Paulo, que nós não somos daqui. Então, se nós estamos esperando que as coisas finalizem aqui, é porque nós somos daqui. Mas se nós estamos esperando que a eternidade, então a nossa recompensa vai ser na eternidade, né? O nosso prazer vai ser estar com o Senhor, né? Imagina Abraão. Abraão não chegou a ver o Israel que é hoje, né? E Israel ainda vai ser muito melhor ainda, né? Ele não chegou a ver isso tudo. Ele só creu na promessa do Senhor, que ele seria uma grande nação, né? Mais numerosa que as areias do mar. E se você for pensar, o que tem de descendente, né, de Abraão aí, muitos não só os israelitas, mas muitos são descendentes de Abraão. Então nós temos que entender isso. Nós vamos viver, nós precisamos crer na palavra e entender que tudo vai ser na eternidade. Na eternidade que nós vamos poder descansar, desfrutar do Senhor. Américo, glória a Deus pela palavra tremenda, foi muito edificado, né? E outra coisa que você falou que é muito importante também, no início aí você falou, todos nós estamos preparados. Porque às vezes a gente fala, não estou preparado. É claro que nós estamos preparados, porque é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que ministra, né? Nós precisamos ter disposição para que o Senhor possa gerar em nós, né, essa disposição e ser luz para muitos. Muitos aí estão precisando, né, de ouvir
muitos precisando de ouvir isso aí, mas não tem disposição. Alguém mais tem Jeremias, vontade? Jeremias, Fala, Nivaldo. dentro dessa palavra que o Américo trouxe aí, eu lembrei de um versículo de quando eu me converti, lá em Miqueias 2, Miqueias 2, versículo de número 10. Está dentro desse contexto aí que o Américo trouxe, que diz o seguinte, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, levantai-vos e andai, ou seja, não parar. Dinâmico, como ele disse. Então, esse versículo me veio à memória, que isso aí me chamou, na época, o Espírito Santo de Deus falou muito comigo. Falou muito ao meu coração. Então, eu gravei isso aí. Então, veio na minha memória agora, como ele trouxe essa palavra aí. Então, não temos nada com esse mundo aqui para que possa nos dar descanso. Porque nós estamos vendo aí nesses últimos dias a corrupção ela é enorme, a destruição. Né? Então, o nosso descanso não é aqui, é na eternidade mesmo. Hein? É isso aí. Só queria trazer esse versículo aí para os irmãos. Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Ô, Orivaldo, qual é? Miqueias o quê? 2? Miqueias 2, 10, versículo 10. Amém. Glória a Deus. Amém. Também alguém quer mais falar? Fala, Sérgio. Rapidinho aqui. Vocês falaram de Romanos, Romanos 7, deixa eu ver aqui, 7, 19 a 21, eu vou ler rapidinho, Jeremias, para não dar um tempo. Porque Paulo fala assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro na lei que o mal reside em mim. Ontem, eu vi um status de alguém, me chamou muita atenção, e o Américo falou que de Paulo, alguma coisa de não fazer o bem, eu lembrei. Ontem eu vi um status de alguém, uma assembleiana, né? Alguém compartilhou, uma mulher assembleiana falando, grosso aquele modo, ela falou assim que ela sempre olha para o mundo e pensa assim, poxa, aquele pessoal é rico, aquele cara é rico, aquela mulher é rica, tem tudo, eu tenho o Senhor, não tenho nada. Aquele pessoal tem isso, tem casa, tem piscina, tem fazenda, tem tudo, tem dinheiro, é feliz, tem tudo, e eu não tenho nada. Tipo, sou mais pobre, né? Digamos assim, ela quis dizer nesse sentido. Aí diz ela que Deus falou com ela assim, que com eles, com aquele povo, ele não fala há muito tempo, mas com você eu falo, ainda tenho contato. Porque ela falou assim, poxa vida, mas eles pecam, né? E tem... desculpa, a expressão era, eles pecam e são ricos, são felizes, tem tudo. Eu estou vivendo a minha vida em santidade e não tenho nada. É isso que ela quis dizer. Aí ela se tocou, o Senhor entrou nela e disse, aí ela falou assim, meu Deus, eu não posso nem pensar em pecar, que o Senhor já fala comigo. E eles pecam, fazem tudo e tem tudo liberado, né? Tipo, o Senhor não corta a benfeitoria deles, né? Aí o Senhor falou assim, é porque contigo eu ainda converso. Com eles eu não converso há muito tempo, ou seja, eles estão mundanos mesmo. Porque se o Senhor falar com eles, eles não vão querer ouvir, né? E aqui eu encontrei na lei, que fala assim, ó, então ao querer fazer o bem, encontro na lei que o mal reside em mim. Então, meu amado, você pensa em pecar, o coração já bate, não, peraí, tá errado. O Senhor já está falando. Você nem pecou ainda, o Senhor já está falando. Então nem peca. É isso que ela quis dizer. Eu já não chego nem a pecar. O Senhor já fala comigo. É porque com os outros ele não fala há muito tempo, mas com você eu ainda tenho contato. Aquilo me chamou muita atenção. E é isso mesmo, né, amado? A gente
pensa assim, ah, fulano tem tanto, meu vizinho tem tanto, eles, assim, vivem uma vida, mas tem tudo na vida, eu não tenho nada. Mas é a mesma coisa que o Senhor quisesse dizer assim, com você, Sérgio, eu ainda tenho contato. Quando você pensa em querer fazer um mal ou pecar, eu já estou te alertando, não o faz. Mas com eles lá, nem alertando. Eles fazem sem me ouvir. Aonde vai parar um dia, não sei. O que eu falei na questão, é a questão da iniquidade, né? Eles fazem e já nem sentem mais remorso, não sente o Espírito Santo falar com eles, entendeu? Isso. Então, isso já se torna uma coisa normal, né? É isso que ela quis dizer. Amém. Glória a Deus. Então tá, queridos. Muito bom. Tem mais alguém que quer falar aí? Glória a Deus pela palavra. Muito obrigado aí, Américo. Que improviso, né? Mas foi a palavra de Deus. Você tá ligado. Que bom que você tá ligado. É isso aí. Na próxima semana, né? Vamos estar com o Nivaldo aqui, dia 17. Nivaldo vai estar compartilhando com a gente, diretamente de Linhares. E o Senhor vai mover através da vida do Nivaldo. Amém? Pedir o Sérgio aí para tá orando por esse tempo, agradecendo o Senhor. Amém, Deus. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós temos esse meio de comunicação no qual podemos, né, nos falar e talvez nos relacionarmos na palavra com os irmãos. Sou grato a Ti, Deus, pelo tudo que Deus